Bem-vindos ao Pi Sem Pé. Senhoras e senhores, convosco, Fernando Rocha. Recebam com uma enorme salva de palmas, Rui Xará! Uau, Vimioso, um enorme aplauso para este monstro da comédia que é o Fernando Rocha. Que bonita sala, pá, que gente simpática, alguns amigos na primeira fila, é bom. Onde é que está a minha malta de Miranda do Douro? O meu sonho é um dia casar com uma gaja de Miranda do Douro, pá, 2 línguas. Conseguem imaginar o sexo oral? Foda-se, a sério, meu. Que coisa, um broche com 2 línguas à volta da pila, que coisa maravilhosa. Vimioso, bonito pavilhão. Vocês têm aqui um pavilhão, como eu gosto das mulheres, multiusos. Muito bom. E é excelente chegar aqui e ver que a casa está composta à mirandesa. Foram só os de Miranda que aplaudiram, não foram? Foram. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu vou começar por aqui porque me interessa. Nós somos um povo fixe, que tem algumas, é uma palavra cara, mas da qual eu gosto, idiosincrasias. Aquelas merdas que são só nossas, estão a ver? Eu vou falar um bocadinho disso hoje, porque continuo a achar, e isto digo-vos do coração, eu adoro Trás-os-Montes, acho que esta região é ainda e sempre a reserva moral do país. Portanto, não mudem, continuem a ser assim, a preservar as tradições, ok? E para aqueles mais distraídos, fez 12 anos em janeiro que aconteceu o famoso caso do Renato Seabra e do Carlos Castro. E os mais velhos, pelo menos, lembram-se disso. E perguntam, Rui Xará, mas porquê que estás a falar nessa merda? Porque aquela história que aconteceu em Nova Iorque naquela noite continua, na minha opinião, a ser o mais curto conto da história da humanidade. Porque nós podemos contar exatamente o que é que aconteceu naquele quarto em Nova Iorque, usando apenas e só 4 palavras, sendo que as 4 palavras são os nomes deles. Ora, reparem. Primeiro, o velho chega ao quarto, vê o puto deitado e diz, Renato, Seabra. E passado um bocado, está o puto em cima do velho com saca-rolhas na mão, a dizer, Carlos Castro. É incrível, não é? Ninguém conseguiu inventar uma merda destas. Eu não estou a bajular e dizer que gosto de Trás-os-Montes só porque sim. Tenho uma história para malta de quem gosto muito também, de Mugadouro. Quem é que está cá de Mugadouro? Diziam antigamente que o homem com a melhor memória do mundo era um velho da parte antiga de Mugadouro, junto àquela avenida bonita onde tem 1 ou 2 bares que vendem cerveja para a mundial, uma coisa assustadora. Só nos Açores é que se bebe mais cerveja do que em Trás-os-Montes, mas eu pergunto aos açorianos o que é que eles podem fazer além de beber e eles respondem nada. E era assim que se ia de uma ilha para a outra antigamente. Caguem, também não vão aplaudir todas. Eu gosto de gargalhadas, está bem? Também? Pode ser? Moral da história, em Mugadouro vivia um homem chamado Asdrúbal. Esta é a história do Sr. Asdrúbal, que tinha a mais prodigiosa memória da história da humanidade. Eu conheci o Sr. Asdrúbal em 1989, tinha eu 18 aninhos. O Sr. Asdrúbal já tinha 70 e tal anos. E na altura eu estava numa tasca, como estamos sempre em Trás-os-Montes, a beber umas minis, e há um espanhol da raia que vem confirmar se o Sr. Asdrúbal tinha a melhor memória do mundo. E pergunta-lhe, bueno, me han dicho, Sr. Asdrúbal, que tenía usted la mejor memoria del mundo. És verdade. E o Sr. Asdrúbal nem hesitou, disse, é verdade, verdadinha, está aqui o Chico Cangueiro que não me deixa mentir. Bueno, pues dígame qué es lo que ha bebido usted, qué es lo que ha comido usted al desayuno el 27 de septiembre de 1956. E o Sr. Asdrúbal nem hesitou, caralho. Respondeu logo, ovos! O espanhol ficou na dúvida. Será que ele comeu ovos? Será que não comeu ovos? Mas como ele respondeu tão depressa, foi à sua vida. 30 anos mais tarde, já em 2015, ou 2000 e qualquer coisa, o Sr. Asdrúbal está no centro de Mugadouro, quando o mesmo espanhol vem na rua
passa por ele e não acredita que 30 anos depois um gajo que já tinha 70 e muitos ainda esteja vivo. E olha e diz, pero como? Cozidos. Pois é. Por falar em Chico Cangueiro, que é um grande amigo que eu tenho ali de Palassolo, fabricante de navalhas à mão, há uns anos apanhei uma grande borracheira na coletividade de Palassolo, atuei lá no dia seguinte, e nessa noite descobri que o gajo que mais bagaços bebia em Palassolo era um homem, que eu não sei se ainda é vivo ou não, mas quero que fique aqui a memória dele, chamado Eliseu. E um dia, aliás, no dia seguinte, eu hoje estou para falar abertamente, ok? Sem merdas, vocês não vão levar a mal, para não? Querem que eu seja genuíno, como vocês são, certo? O Eliseu bebia mais bagaços do que eu conseguia imaginar um bar inteiro a beber, ok? E no dia seguinte, quando eu acordo, e a hora de almoço é sagrada em Trás-os-Montes, portanto, ao meio-dia o Chico acordou-me e tínhamos um cozidinho, um botelo, como deve ser, ok? E eu estou-me a preparar para ir almoçar e fui até à janela. E eu adoro aves, sou um gajo que gosta de observar aves. E reparei que à volta da igreja de Palassolo havia abutres a pairar. E eu achei aquela merda estranha, porque os abutres normalmente estão fora da zona urbana, não é? E comentei com o Chico, Chico, andam ali abutres à volta da igreja. E o Chico nem olhou para mim, limitou-se a dizer, deve ter sido o Eliseu, que adormeceu outra vez à porta de casa. Quando um gajo sabe que o bêbado da aldeia adormeceu à porta de casa porque os filhos da puta dos abutres andam a pairar, isto é genuíno, é uma terra como deve ser, caralho. Eu acho que merece um aplauso isto. Em mais nenhuma parte do mundo acontecia uma merda destas. Mas todos vocês, e eu agora estou a olhar para homens e mulheres, que há coisa que eu também tenho que reconhecer é que as mulheres transmontanas também lhe dão bem a beber uns copos, e ainda bem, porque de outra forma não aguentavam alguns dos burgueses com quem estão casadas. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Mas se há coisa que nos irrita a todos nós que bebemos uns copos, é no grupo de amigos que bebem uns copos, haver sempre um cabrão que não percebe o que é beber copos e fica sóbrio. No grupo dos bêbados. E normalmente é o gajo sóbrio que tenta resolver os problemas dos bêbados. O que é um erro, porque ele não está no mesmo comprimento de onda. Ele não entende como é que nós pensamos. E de vocês todos, de certeza, que têm estes dois exemplos de amigos que eu vou dar a seguir. Um deles é o gajo que diz sempre a mesma frase, que é vamos imaginar que saímos à noite com o Rocha, ok? O Rocha está todo fodido. Vamos andar a pé para queimar. Queimar o quê, caralho? O fígado faz o trabalho sozinho. A pé, andar, só se for para queimar solas, certo? E a pé, nunca na puta da vida, porque se um gajo for a pé, está uma tasca aberta, a gente entra. Certo? Portanto, vai estragar, vai ser pior. Metam-no num carro e levem-no direto para casa. Segunda ideia mirabolante que este gajo tem, começa da mesma maneira. Foda-se, o Rocha está todo fodido. Vamos-lhe dar café. Para queimar. É sempre para queimar. Isto é malta que não tem confiança nenhuma no fígado, percebem? Café a um bêbado? Nunca na vida. O cabrão vai continuar bêbado e acordado, que é o pior estado em que um bêbado pode estar. Portanto, deixem-no cair para o lado e a seguir levem-no. E agora sim. Deixem-me só ver se eu consigo abrir isto. Faz-me um favor, tu, meu querido Mateus, não é? Grande amigo. Miranda, certo? Pois é, Bragança, foda-se. Bragança é estranho para mim. Tira a crica mesmo, já não tiras uma crica há muito tempo, tira essa. Um aplauso para o Mateus, grande músico que aqui está. Bragança é fixe, o IPB, meu. Gajas malucas, são quase todas de fora. É verdade ou não é? Até os professores se safam, que eu tenho lá alguns amigos. Sabem porque é que eu estava a falar de sermos a reserva moral? Porque nós estamos todos fodidos no mundo hoje em dia. Nós somos governados pelo pior do pior. A democracia ainda continua a ser o melhor sistema, é o menos injusto, digamos assim. Mas nós somos cada vez mais mal governados. Vocês sentem isso também? Quem é mais velho percebe-se disso? Isto é cíclico, não é? E eu, no outro dia, estava a falar com um professor de História, meu amigo, e que estava a comentar com ele, a dizer-lhe, professor Adalberto, como é que é possível que nós,
Nós somos um povo do caralho, nós somos bem-sucedidos em todos os países para onde vamos, para onde nós imigramos. Os filhos dos imigrantes já estão a liderar as câmaras, as regiões, não é? Em França, os départements, ou lá como é que se chama, não é? No Canadá, nos Estados Unidos há gajos que são senadores, filhos e netos de portugueses. Nós corremos o risco de ser o único povo do mundo que é bem-sucedido em todos os países, exceto no nosso. E eu perguntava, como é que é possível que nós, que somos filhos daqueles homens, ou descendentes daqueles homens e mulheres que foram à conquista, que deram novos mundos ao mundo, usando um clichê, como é que é possível que nós cá não tenhamos sucesso? E ele, muito sábio, deu um bafinho no charuto, olhou para mim e disse-me, não, Rui, o Rui está enganado. Nós não somos descendentes dos que foram, nós somos descendentes dos que ficaram. Já pensaram nessa merda? E é por isso que nós somos um povo com tantas coisas fora do vulgar. E eu vou-vos contar duas histórias que traduzem muito bem o que nós somos enquanto povo, já que hoje estou numa de contar histórias. A primeira aconteceu há uns anos num bar em Vila do Conde. Havia um bar chamado Bar do... Como é que se chamava aquilo? Não interessa, era junto ao Forte de São João. Não me lembro agora do nome do bar. Já me lembro daqui a bocado. Eu detesto quando me dá uma branca e não tenho uma nota enrolada. Obrigado aos 3 cocainómanos que perceberam esta piada. Nos domingos de agosto e mais o último domingo de julho ou o 1º de setembro, 5 ou 6 de nós comediantes, 3 deles estão aqui esta noite, eu, o João Seabra e o Miguel Sete Estacas, mais o Hugo Sousa, o Paulo Baldaia e o Pedro Neves, fazíamos umas noites na esplanada desse bar, em Vila do Conde. Isto foi em 2013 ou 2004. Eu sei porque lembro-me com quem é que namorava na altura. E eu, na altura, namorava com uma jornalista. E tinha conhecido o presidente do Rio Ave nessa altura, que era um senhor que era maneta. Só tinha uma mão e uma papaya. Ok? Obrigado àquele senhor que achou piada a piada da papaya. E eu estava a atuar, e a certa altura lembrei-me que nesse ano o Rio Ave tinha ficado em 5º lugar no campeonato, mas não ia às competições europeias porque não se tinham inscrito no início da época. Estão a ver? As equipas têm que se inscrever para poderem ir às competições europeias. E eu estou a atuar, interrompo-me a mim próprio e digo, então, vocês este ano queriam que o Rio Ave fosse às competições europeias? Vocês não sabem que os jogos são a 2 mãos e o vosso presidente é maneta? E eu acabo de dizer isto e o público lá reagiu mais ou menos como vocês. Não foi particularmente efusivo, à exceção de uma menina que estava lá no meio e que se ria, e ria, e ria. E passado um bocado eu tornei-me a interromper porque ela continuava a rir-se e eu disse, fogo, a menina gostou mesmo daquela piada. E ela levantou-se e disse, é o meu pai. Não é maravilhoso? Eu acho maravilhoso. Já o Porto, cidade onde eu vivo, apesar de ser natural de Braga e de residir no Porto há 30 e muitos anos, é uma cidade completamente diferente. E sim, aquela coisa genuína do Porto é algo broeira, algo, como é que é de dizer, quase parola, de exagerada, sabem? A pronúncia carregada, aquela coisa quase, o quê? Sério, vais aí? Estão a ver aquela cena que parece quase intimidatória, mas não é, é genuína. E esta situação que eu vos vou contar foi das coisas mais maravilhosas que eu vi nos últimos tempos e que põe em perspectiva como é que é aquela gente genuína dos bairros do Porto, porque há 3 à beira do sítio onde eu moro, e se eu disser mal deles, estou fodido, que tenho que ir para casa todos os dias. Ok? Eu estou no Pingo Doce de Santa Luzia, 7h30 da tarde, 4 caixas. Nesta última caixa está uma mãe com 2 filhas. Eu vou fazer um juízo de valor. Uma filha ao colo e outra de 13, 14 anos ao lado. Vou fazer um juízo de valor. Eram de pais diferentes. Ok? Eu estou na última caixa, portanto, na primeira a contar do lado esquerdo. E há mais 2 caixas com pessoas a pagar. E de repente, na primeira caixa, nós ouvimos aquela senhora virar-se para a filha mais velha e dizer, vai lá buscar essa merda! Assim, literalmente. Tanto eu como todas as outras pessoas levantamos a cabeça e ficamos ansiosos por saber o que é que seria essa merda. De tal forma que até a neurótica da caixa, que costuma estar a passar os produtos tipo pip, 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 começou pip, pip, pip. E ao fim de 1 minuto e meio, a filha mais velha chega à beira da mãe com uma embalagem de Tampax. A mãe pega na embalagem de Tampax, olha e diz, Tampax, deves pensar que tens cona de rica. Isto é o Porto, caralho.
Vá, deixem-me lá variar aqui um bocadinho. As mulheres que aqui estão hoje, do Vimioso e das terras em redor. Alguém de Izeda já agora? Não há dinheiro em Izeda para sair à noite, não é? Se calhar não há gente em Izeda. São as curvas, não é? Porque as mulheres de Izeda têm muitas curvas, é isso que me está a dizer? Não, é para chegar cá, não é? É muito complicado, muito complicado. Foda-se, esqueci-me do que é que ia dizer outra vez. As mulheres que estão aqui esta noite. Agora, sem merdas, digam-me a verdade. Sentem-se bem com os vossos companheiros ou eles às vezes são rápidos demais? Falem honestamente. Dão-vos atenção? Vão lá dar 2 de língua com o clitóris? Fazer um barquinho que é pegar nas 2 mamas e... Não? Ou são daqueles que é chega, tira a cueca, zumba, eito e vamos embora? É isso? Lutem pelos vossos direitos, mas nunca cometam um erro, que é chegar à beira de uma amiga e dizer, que é uma conversa que as mulheres têm muito umas com as outras. Sabes, Isilda, o meu Tony, ele sofre de ejaculação precoce. Vocês dizem essa frase. O meu marido, o meu companheiro, o gajo que eu ando a roer, sofre de ejaculação precoce. Façam-me um favor, prestem atenção à frase que vocês dizem. Ele sofre de ejaculação precoce. Olhem para esta plateia. Olhem para mim, olhem para o Rocha, olhem para todos os homens que aqui estão. Olhem, caralho, olhem agora, olhem para este senhor, olhem à volta, olhem. Digam-me só uma merda. Estão a ver um único homem que seja com ar de sofrimento? Então, não, sabem porquê? Porque nós não sofremos com ejaculação precoce. Quem sofre são vocês. Nós estamos-nos a cagar. Na minha terra, quem chega primeiro à meta é que ganha a medalha de ouro. Era bom ser ao mesmo tempo. Ok, despacha-te, tens 3 segundos. Vira-te para o outro lado, dorme bem, ressona pouco. Porque é uma merda que me irrita, é a forma... A maior parte das coisas que não funcionam entre homens e mulheres são por falta de comunicação. Porque as mulheres e os homens não sabem comunicar. E eu para vocês em relação... Eu adoro sexo oral, ok? Eu vou falar abertamente. Eu disse-vos que me ia abrir convosco, agora vou terminar a falar de sexo, está bem? Eu vou-me abrir. Eu adoro sexo oral e adoro os 2 tipos de sexo oral, ok? Praticar só em mulheres. Que pratiquem em mim. Já não sou tão esquisito. Como o meu tio que estava em Custóias dizia, uma boa boca não tem sexo. Não é? Só que há uma merda em relação ao sexo oral praticado num homem que eu gostava de dizer às mulheres. Vocês às vezes estão ali e estão tipo... sem ênfase. Lembrem-se destas 3 palavras. Poder de sucção. Tem que ser... Estão a ver? Tem que ser aquela merda estilo o Uber 5500 que as nossas mães tinham para aspirar a cara. Estão a ver? Estão ali agarrados a nós. O lençol tem que entrar pelo olho do cu, senão aquela merda não está a ser bem feita. Percebem? É por aí. ênfase. E depois queixam-se, eles não sabem vir cá abaixo, à zona que as mulheres têm no meio das pernas, que faz lembrar os estados do Brasil, Pernambuco, Mato Grosso, quase a chegar a Minas Gerais, estão a ver? Dar 2 de língua com clitóris e dizem que a gente não sabe fazer isso. Errado! Nós sabemos. E mais, temos é que ter cuidado, porque algumas negligenciam a higiene íntima. Um gajo está lá e aquela merda parece Chernobyl. Há gajos que estão lá e se elas não derem um peidinho e não termos ar puro a noite toda, percebem? E o grande problema não está aí. Está na parte factual do sexo oral, que são os nomes científicos. E isto é a prova de que o sexo oral é uma coisa importante, porque tudo o que é importante tem nome em latim. Sabiam disso? E o sexo oral tem nome em latim. E eu aposto que há pessoas aqui no Vimioso e em Trás-os-Montes em geral que sabem os nomes em latim. Qual é o nome em latim do sexo oral praticado numa mulher? Ora, digam lá. Cunilingus. Cunilingus. Um gajo ouve e pensa, o que é que será para fazer? Ora, cunilingus. É pôr a língua. Já sei. Até o Mateus safa. Percebem? Cunilingus. E o nome do sexo oral praticado num homem em latim? Já não sabem, pois não? Eu ajudo-vos. Felácio. Que filha da puta de nome. Que não ajuda nada para o que é para fazer, pois não? Parece que um gajo está a dizer, ei, tens essa merda felácio. Não é? Não é? Porquê? Porque vocês, mulheres, não se esforçam. Alguma vez se vai pronunciar felácio? Felácio é em latim. Só que o latim é uma língua morta. Digam-me, mulheres, há alguma vez uma língua morta
Fez alguma coisa por vocês? Não, pois não? Então, quais são as 5 línguas que derivam do latim e que ainda se usam hoje em dia? Português, espanhol, francês, romeno e italiano. E o italiano é o mais próximo do latim, que é o que se fala ainda onde era o Império Romano, certo? Como é que nós diríamos fellácio em italiano? Fellatio. Ora, digam todas, vá lá, ajudem-me aqui. Fellatio. Enche ou não enche a boca, meninas, logo? É ou não é? Portanto, quando vocês estiverem em casa e quiserem agradar aos vossos maridos ou namorados, eles chegam à casa de trabalhar e dizem: querido, hoje preparei-te uma sobremesa diferente. Vou-te fazer um fellatio stracciatella. Crocante, com creme no fim. A ver se ele não fica logo todo contente e ansioso por começar a viagem. E eu não estou aqui a dizer, ok, que nós homens somos melhores do que as mulheres. É cada vez mais um tema de discussão no humor, é esta parte da dicotomia entre homens e mulheres. Mas que nós somos diferentes, somos. E há um conceito que as mulheres não têm e que todos os homens têm, que é o conceito de solidariedade. A solidariedade é uma coisa que os homens dominam. As mulheres praticam a solidariedadezinha. É os cãezinhos, os animaizinhos, os pretinhos, os pobrezinhos, tudo que termina em inho, exceto o vinho, que isso é connosco, percebem? E, portanto, eu gostava que vocês percebessem que vocês um dia poderão mandar no mundo quando fizerem uma coisa que até hoje nunca fizeram e que era impreterível que fizessem para poderem mandar no mundo. E essa coisa é confiar umas nas outras. Porque vocês só confiam na vossa melhor amiga até ela comprar a puta da carteira da Mango que vocês queriam. Porque nesse dia ela passa imediatamente de miga para puta. Na hora. E eu, antes de me ir embora, só vos quero dizer mais uma coisa. E acho que fodi isto. Todos os homens que aqui estão se vão reconhecer nisto. Sobretudo os casados. E eu vou terminar com esta piada da qual gosto particularmente e que penso que nunca gravei. Vocês sabem qual é a semelhança entre um sistema de rega por aspersão e a primeira vez que perguntaram à vossa mulher se lhe podiam ir ao cu? Meu nome é Rui Xará, muito obrigado a todos, fiquem bem, até à próxima. Fernando Rocha convosco.